Top 1. Os Hashashin, em 1092 de Cristo. Perto da estrada entre Isfahan e Bagdá, o administrador mais poderoso do mundo seljúcida parou para receber uma petição. Nizam al-Mulk, vizir do sultão Malik Shah, era o tipo de homem cuja assinatura podia mover exércitos e matar províncias de fome. Uma figura deu um passo à frente na multidão, perto o suficiente para ser confundida com um viajante devoto em busca de misericórdia. Em um único movimento, uma lâmina curta brilhou por baixo de uma túnica. O vizir desabou e o atacante não fugiu enquanto os guardas se aproximavam. Testemunhas descreveram mais tarde algo mais frio do que coragem no rosto do assassino. Uma certeza que parecia ensaiada. Para os seljúcidas, o assassinato parecia impossível. Seu império estendia-se por distâncias vastas. Suas redes de inteligência eram treinadas. Suas cortes eram cercadas por espadas. No entanto, um estranho solitário caminhou através de camadas de proteção como um documento carimbado com autoridade. Alcançou o coração e pôs fim a tudo em segundos. O choque não foi apenas a morte. Foi a implicação de que a fortaleza não eram as muralhas ao redor do vizir, mas a organização invisível que havia colocado a faca naquele momento. Essa organização eram os ismaelitas Nizari, centrados em Alamut, um reduto montanhoso tomado em 1090 p.C., sob a liderança de Hassan e Sabah. Alamut não era uma cidade. Era um ponto de controle empoleirado em uma crista alta nas montanhas Alborz, acessível apenas por caminhos estreitos que podiam ser defendidos por um pequeno número de homens. A partir dessa espinha de pedra, a rede expandiu-se para fora, não como um exército convencional, mas como um sistema disciplinado de influência, infiltração e violência direcionada. Em recontagens europeias posteriores, eles se tornaram mito. Na realidade política do Oriente Médio medieval, eram uma arma estratégica. Seu método foi projetado para derrotar impérios que dependiam da escala. Em vez de batalhas, usavam a proximidade. Agentes eram colocados sob disfarces que sobreviviam ao escrutínio. Criados em cozinhas domésticas, escribas em escritórios administrativos, comerciantes movendo-se entre cidades, estudantes em círculos religiosos. O objetivo não era um ataque rápido à distância. Era paciência medida em estações e anos. O ataque em si tendia a ser íntimo, muitas vezes com um punhal a curta distância, às vezes em um local público onde a negação era difícil e o medo se espalhava mais rápido do que qualquer mensageiro. Crônicas contemporâneas sugerem que os assassinatos deveriam ser lidos como mensagens. Uma única morte poderia redirecionar políticas, fraturar alianças ou forçar um governador a viver atrás de portas trancadas, suspeitando de cada xícara oferecida e de cada visitante admitido. O poder de Alamut não era o número de lâminas. Era a maneira como uma lâmina podia fazer um império se comportar como se estivesse cercado. Lendas posteriores alegaram narcóticos e controle mental. O registro histórico apoia algo mais simples e perturbador: disciplina ideológica, células compartimentadas e uma cadeia de obediência construída sobre crença e treinamento. Os impérios tentaram responder com as ferramentas que entendiam. Guarnições foram reforçadas. A circulação foi restrita. Acusações se espalharam. No entanto, quanto mais as defesas se apertavam, mais a vida cotidiana se tornava um campo de paranoia. Se um assassino pudesse esperar dentro de uma casa, a casa tornava-se uma prisão. Se um escrivão de confiança pudesse ser um infiltrado, a papelada tornava-se uma ameaça. A organização sobreviveu porque não permanecia em um único lugar onde um império pudesse esmagá-la. Estava enraizada em fortalezas, mas operava através de pessoas. O fim veio apenas quando o avanço mongol atingiu o planalto iraniano. Em 1256 d.C., as forças de Hulagu Khan tomaram Alamut, desmantelando o coração físico da rede. Mesmo assim, o sistema não desapareceu da noite para o dia. Outros redutos resistiram por anos e remanescentes dispersos continuaram a resistir até que as últimas fortalezas fossem reduzidas e isoladas. A cronologia importa porque mostra a escala do problema. Um grupo sem um exército convencional
Perdurou por gerações, sobrevivendo a múltiplos governantes, alianças instáveis e forçando potências mundiais a passar décadas aprendendo a caçar algo que se recusava a ficar parado. Se Alamut não foi derrotada pela lei, nem pela ideologia, nem pela pressão militar comum, mas apenas por uma invasão externa avassaladora, então a questão deixada para trás é desconfortável. Quantas outras estruturas de poder existiram e ainda existem que não podem ser desmanteladas apenas pela força, porque não são construídas como estados, para começo de conversa? Top 2. Os Sicari. Em 66, exército exército, durante um festival lotado em Jerusalém, um oficial romano desabou sem aviso. Testemunhas descreveram uma breve perturbação, um grito engolido pelo barulho do mercado e, então, o sangue se espalhando pelas vestes de linho. O assassino nunca foi capturado. Aqueles que estavam por perto sentiram apenas a pressão dos corpos e a percepção súbita de que alguém havia desaparecido entre eles. A arma era pequena, facilmente ocultável. O ato durou segundos. O medo perdurou por anos. Os administradores romanos na Judéia estavam acostumados com a agitação. Protestos, revoltas fiscais, disputas sectárias. O que eles não estavam preparados era para uma rede disciplinada que não lutava em campos abertos, mas atacava dentro de seus próprios perímetros de segurança. O grupo mais tarde identificado como Sicari recebeu o nome da Sica, uma adaga curta e curva que podia ser escondida sob uma capa e sacada com o mínimo de movimento. O design permitia que um agente se aproximasse sob o pretexto de conversa ou devoção e desferisse um golpe fatal antes que alguém entendesse o que havia acontecido. A força dos Sicari não residia nos números, residia na estrutura. O historiador antigo Flávio Josefo descreveu-os como extremistas, mas sob o rótulo havia algo mais organizado do que uma turba. Eles operavam em células. Os alvos eram selecionados pelo valor simbólico. Oficiais romanos, colaboradores, elites locais percebidas como alinhadas com a ocupação. Os assassinatos eram públicos por design, encenados em mercados ou durante reuniões religiosas, onde o anonimato era garantido pela densidade. Um único agente podia mover-se em uma multidão de milhares e desaparecer na mesma direção que todos os outros. O treinamento enfatizava a proximidade e a disciplina. A adaga tinha que ser posicionada com precisão, entre as costelas ou abaixo do externo, para garantir a morte antes que os guardas reagissem. A fuga nem sempre era exigida. Em alguns casos, o agente misturava-se perfeitamente de volta ao espaço civil. Em outros, a prisão era aceita como parte de uma mensagem mais ampla. O ponto não era a sobrevivência do indivíduo, era a sobrevivência da reputação da rede. Se cada oficial suspeitasse do homem ao seu lado na oração, então a autoridade tornava-se frágil. As respostas romanas seguiam padrões previsíveis. As patrulhas aumentaram. Execuções públicas foram encenadas para deter a dissidência. Informantes foram cultivados. No entanto, os Sicari não apresentavam um quartel-general central para ser invadido. Eles estavam inseridos na própria população que Roma buscava governar. Cada prisão revelava pouco além do indivíduo. A estrutura acima permanecia obscurecida pela compartimentação. O conhecimento era dividido. As ordens viajavam discretamente, provavelmente através de intermediários de confiança que não expunham a cadeia completa. À medida que as tensões escalavam para a Primeira Guerra Judaico-Romana, as atividades dos Sicari fundiram-se com a revolta mais ampla. Eles tomaram fortificações, incluindo Massada, e as transformaram em redutos defensivos. Mas suas operações urbanas anteriores já haviam demonstrado o princípio central: o assassinato como guerra psicológica. A lâmina não era meramente uma arma. Era um sinal de que a ocupação carregava riscos invisíveis. Quando Massada caiu em 73 após um prolongado cerco romano, os Sicari, como força visível, desapareceram do registro. Roma esmagou a rebelião com força avassaladora. No entanto, o modelo operacional já havia se provado. Uma pequena rede, movida ideologicamente, usando ocultação e proximidade pública, desestabilizou a confiança imperial por quase uma década. A máquina militar romana
podia derrotar legiões em batalha aberta. Ela lutava contra uma estrutura que não se declarava. Se os Sicari foram lembrados por Roma como fanáticos, talvez fosse mais fácil do que reconhecer a vulnerabilidade mais profunda que expuseram. Um império construído sobre estradas, fortalezas e vigilância ainda pode ser penetrado por uma lâmina medida em polegadas. A lição não era sobre o tamanho da arma, era sobre a dificuldade de desmantelar um sistema que se esconde à vista de todos, estruturado o suficiente para coordenar, mas disperso o suficiente para sobreviver. Top 3. A rede de inteligência fatímida. Em 1021 d.C., o Cairo acordou com a notícia de que seu califa, Al-Hakim bi-Amr Allah, havia desaparecido durante um passeio noturno fora da cidade. Seu burro retornou sozinho. Suas vestes foram encontradas mais tarde, cortadas e manchadas de sangue, mas seu corpo nunca foi recuperado. Rumores se espalharam imediatamente pelas ruas e corredores do poder. Alguns sussurravam ascensão divina, outros suspeitavam de conspiração dentro do próprio palácio. O que permanecia inegável era isto: o coração do Estado fatímida havia sido penetrado por dentro. O califado fatímida governava do Cairo com um sistema administrativo sofisticado e uma hierarquia de corte intrincada. O acesso ao governante era controlado por camadas de camareiros, guardas, escribas, eunucos e conselheiros de confiança. No papel, a estrutura parecia impenetrável. No entanto, múltiplos episódios ao longo da história da dinastia revelam um padrão de remoções internas, desaparecimentos súbitos e eliminações silenciosas, que não se assemelhavam a uma rebelião espontânea. Elas se assemelhavam à coordenação. Cronistas descrevem facções operando por trás da formalidade cerimonial. Os legalistas posicionados dentro do palácio não eram meramente servos. Eram observadores estrategicamente colocados. Jovens recrutas podiam entrar em serviço no início da adolescência, designados para cozinhas, estábulos ou funções burocráticas. Ao longo de décadas, alguns subiram de nível, ganhando proximidade com os tomadores de decisão. Seu valor residia não na velocidade, mas na resistência. O palácio não foi tomado de assalto. Foi absorvido por dentro. Diferente dos assassinatos em campos de batalha, essas operações exigiam contenção. Veneno, acesso controlado e manipulação de informações eram mais práticos do que lâminas expostas. Uma xícara de xarope entregue por uma mão familiar carregava menos suspeita do que um punhal em um salão lotado. Se um governante ou alto funcionário adoecesse e morresse em poucos dias, os registros oficiais podiam atribuir a causa à febre ou à vontade divina. Em uma cultura de corte que guardava cuidadosamente o prestígio, o reconhecimento público de um assassinato ameaçava a legitimidade. O silêncio tornou-se a resposta preferida. A corte fatímida também era um centro de autoridade religiosa e intelectual. Redes ligadas à doutrina ismaelita estendiam-se para além do Cairo, alcançando o norte da África e o Levante. A lealdade era ideológica e também política. Isso criou a possibilidade de estruturas de lealdade encobertas se sobreporem à burocracia oficial. Um agente não precisava agir sozinho. Ele precisava apenas confiar que as ordens, transmitidas silenciosamente por canais religiosos, carregavam uma intenção estratégica. Quando califas eram substituídos abruptamente, ou vizires executados sem julgamentos transparentes, os historiadores registravam os resultados, mas muitas vezes careciam de evidências claras sobre os mecanismos. A própria ausência de detalhes é reveladora. Em um sistema obcecado com cerimônia, por que algumas transições foram tão mal documentadas? A explicação mais plausível não é o caos, mas o apagamento controlado. Registros podiam ser alterados, testemunhas podiam ser remanejadas, narrativas podiam ser ajustadas para preservar a continuidade. Este padrão de infiltração interna prefigurou organizações posteriores que refinaram o modelo. O conceito era simples: inserir agentes leais no núcleo administrativo do poder, permitir que o tempo concedesse credibilidade e, então, agir em momentos de vulnerabilidade.
Diferente de grupos insurgentes operando fora das muralhas da cidade, os infiltrados do palácio beneficiavam-se dos próprios recursos do Estado. Comida, abrigo, acesso e informação eram fornecidos pela própria instituição que eles poderiam um dia desestabilizar. As tentativas de combater tais redes eram inerentemente difíceis. Expurgos corriam o risco de eliminar funcionários leais junto com supostos conspiradores, enfraquecendo a governança. A suspeita excessiva paralisava a administração. No entanto, a inação convidava a mais infiltrações. O Estado fatímida perdurou por quase 2 séculos, mas as fraturas internas se acumularam. Quando a dinastia caiu em 1171 d.C., as pressões externas combinadas com a instabilidade interna haviam corroído sua resiliência. Se a maior ameaça de um império pode se originar de servos ao alcance do braço de seu governante, então fortalezas e exércitos são defesas secundárias. O verdadeiro campo de batalha torna-se a própria confiança. E uma vez que a confiança é comprometida, desmantelar uma rede invisível escondida atrás de juramentos de lealdade pode se mostrar mais complexo do que derrotar qualquer exército nos portões. Top 4. O Shinobi de Iga. Em 1579 d.C., Oda Nobunaga lançou uma campanha militar na província montanhosa de Iga. O objetivo parecia direto: subjugar um território relativamente pequeno que resistia à autoridade central. Nobunaga comandava dezenas de milhares de soldados, samurais encouraçados, arcabuzeiros treinados em saraivadas coordenadas e apoio logístico extraído de domínios em expansão. No papel, o resultado deveria ter sido imediato. Em vez disso, a invasão estagnou. Batedores desapareceram. Ataques noturnos interromperam formações. Incêndios começaram dentro de acampamentos fortificados sem aviso. O próprio terreno parecia rejeitar a ocupação. Iga não era uma província convencional. Funcionava como uma confederação frouxa de famílias locais que cultivaram uma especialização marcial distinta ao longo de gerações. Eram shinobi, mais tarde romantizados como ninja. Mas nos registros contemporâneos, eram agentes práticos treinados em reconhecimento, infiltração, sabotagem e eliminação direcionada. Sua força não era a invisibilidade teatral, era a estrutura. As aldeias coordenavam a inteligência. O conhecimento era herdado por linhagens familiares. Técnicas eram refinadas ao longo de décadas, em vez de inventadas para uma única guerra. O treinamento enfatizava resistência, adaptabilidade e disciplina psicológica. Recrutas aprendiam a se mover silenciosamente por encostas florestadas, a escalar fortificações usando cordas e garras de ferro, a navegar à noite usando o mínimo de luz. Estudavam disfarces, dialetos regionais e sinais sociais, permitindo que se misturassem a caravanas de mercadores ou peregrinações religiosas. O condicionamento físico era pareado com a coleta de informações. Um shinobi que sobrevivia tinha que saber não apenas como golpear, mas quando não fazê-lo. Ao contrário dos exércitos centralizados, a Confederação de Iga operava sem um único quartel-general exposto. A autoridade era distribuída entre famílias influentes. Esse design descentralizado limitava o dano de capturas. Se uma célula era comprometida, a rede mais ampla perdurava. A comunicação baseava-se em mensageiros de confiança e sinais pré-combinados, em vez de ordens escritas que podiam ser interceptadas. A ausência de uma hierarquia rígida tornava-os difíceis de mapear e, portanto, difíceis de desmantelar. Quando a primeira campanha de Nobunaga falhou, revelou um desequilíbrio estratégico. Forças convencionais dependiam de engajamento visível. Os shinobi visavam linhas de suprimento, isolavam comandantes e exploravam passagens montanhosas estreitas. Mesmo quando as baixas eram limitadas, a incerteza impunha um desgaste psicológico desproporcional. Soldados forçados a se proteger contra intrusos invisíveis perdiam o sono e a disciplina. O ambiente tornava-se um adversário. Em 1581 d.C., Nobunaga retornou com força avassaladora e planejamento superior. Iga foi finalmente subjugada através da escala e de um ataque coordenado. Muitos shinobi foram mortos. Outros foram absorvidos pelo serviço de senhores rivais.
incluindo Tokugawa Ieyasu, que reconheceu o valor de sua perícia. A confederação como entidade independente diminuiu, mas seus praticantes não desapareceram. Eles se integraram às estruturas de inteligência do Estado, levando adiante métodos refinados na resistência. A persistência da cultura operacional de Iga ao longo dos séculos sugere que sua sobrevivência não foi acidental. Foi construída sobre continuidade intergeracional. Habilidades eram ensinadas dentro das casas. Alianças eram reforçadas por casamentos e riscos compartilhados. A lealdade não era para com um soberano distante, mas para com uma rede unida pela geografia e dependência mútua. Essa base permitiu que a confederação suportasse pressões repetidas antes de ser esmagada apenas por uma expansão militar concentrada. O que tornava a IGA formidável não era a furtividade mítica, era o design sistêmico. Um aparato de inteligência distribuído enraizado na comunidade, capaz de agir ofensivamente e desaparecer defensivamente. Impérios medem o poder em território e contagem de tropas. O modelo de IGA mediu o poder em informação e mobilidade. Se uma confederação de famílias rurais pôde desafiar um dos unificadores mais ambiciosos da história japonesa, forçando adaptação e respeito, então a equação da força torna-se instável. A vitória sobre tal estrutura exigia mais do que dominância no campo de batalha. Exigia a reengenharia do cenário político ao seu redor. E mesmo assim, fragmentos sobreviveram, carregados silenciosamente para o serviço do próprio Estado, que um dia tentou apagá-los. Top 5. Os Shinobi de Koga. Em meados do século XVI, enquanto os senhores da guerra rivais manobravam pelo Japão Central, um daimyo regional na província de Omi supostamente adoeceu. Sem aviso, seu estado piorou em questão de dias. Nenhum ataque direto havia rompido sua residência. Nenhum exército havia se aproximado de suas terras. A causa foi registrada como uma doença súbita, uma explicação comum em uma era antes da medicina moderna. No entanto, entre clãs rivais, a suspeita não recaiu sobre a doença. Recaiu sobre a proximidade. Ao sul de Iga, na região vizinha de Koga, famílias cultivavam uma tradição paralela de operações secretas há séculos. Diferente do modelo de resistência confederada de Iga, as linhagens de Koga funcionavam através de sistemas familiares estritamente guardados. O conhecimento passava de pai para filho, de tio para sobrinho, muitas vezes codificado em instruções orais e pergaminhos secretos preservados dentro das casas. Sua estrutura assemelhava-se a uma teia em vez de uma hierarquia, com cada fio ancorado por laços de sangue. Documentos históricos do período Sengoku referenciam agentes de Koga servindo a vários senhores como batedores, sabotadores e, ocasionalmente, assassinos. O que os distinguia era sua adaptabilidade. Onde os shinobi de Iga frequentemente operavam coletivamente, os praticantes de Koga eram conhecidos por se integrarem individualmente em domínios rivais. Um retentor em um castelo poderia, de fato, traçar sua linhagem até uma casa de Koga. Anos de serviço construíam confiança. O acesso seguia-se naturalmente. O treinamento começava cedo. As crianças eram condicionadas fisicamente através de exercícios de escalada e resistência adequados ao terreno acidentado da região. Habilidades sociais eram igualmente enfatizadas. O domínio da etiqueta permitia que um agente navegasse em ambientes de corte sem levantar suspeitas. Compreender dialetos e costumes regionais reduzia o risco de exposição. O objetivo não era o espetáculo, era a invisibilidade alcançada através da normalidade. Técnicas atribuídas a fontes de Koga incluíam o uso de toxinas sutis, derivadas de plantas e minerais, embora a documentação permaneça fragmentada. Registra-se com mais consistência sua perícia na coleta de inteligência. Mapear rotas, catalogar rotações de guardas e retransmitir informações entre domínios proporcionava vantagens estratégicas desproporcionais aos seus números. Um assassinato, quando ocorria, era frequentemente o passo final em uma cadeia de preparação que podia durar meses. As tentativas de erradicar as redes de Koga encontravam um problema estrutural. Como a autoridade era familiar e descentralizada,
Eliminar uma casa não desmantelava o sistema mais amplo. Ramos sobreviventes absorviam membros deslocados. Além disso, muitos daimyo dependiam de suas habilidades, mesmo temendo-as. O emprego oferecia controle, mas também dependência. Um senhor que dispensasse tais agentes corria o risco de fortalecer um rival disposto a contratá-los. À medida que o Japão avançava para a unificação sob Tokugawa Ieyasu no início do século XVII, a necessidade óbvia de redes secretas freelance diminuiu. A estabilidade exigia inteligência centralizada. Algumas famílias de Koga entraram em serviço oficial. Outras recuaram para a vida rural, preservando tradições privadamente. A ausência de confrontos dramáticos nos registros históricos não indica insignificância. Reflete a eficácia da ocultação. O modelo de Koga ilustra uma variação do conceito de guilda de assassinos. Em vez de ocupar um reduto fortificado, eles se inseriam no tecido social. Em vez de declarar oposição ideológica, ofereciam habilidades a quem detivesse a autoridade. A longevidade era alcançada através da flexibilidade. A sobrevivência dependia de nunca parecer uma ameaça unificada, mesmo mantendo a coesão interna. Se mortes súbitas de líderes regionais foram registradas como doença, e se a inteligência fluía invisivelmente através de fronteiras políticas, então a história visível da Era Sengoku pode representar apenas parte da realidade operacional. Sob alianças e traições documentadas em crônicas, correntes menores moviam-se com precisão. A questão que permanece é se essas correntes estavam isoladas ao seu tempo, ou se redes familiares semelhantes adaptaram-se silenciosamente a novas estruturas de poder nos séculos seguintes. Top 6. A Irmandade Thug. Em 1812, ao longo de uma estrada comercial poeirenta que se estendia entre Kanpur e Jhansi, uma caravana de mercadores desapareceu. Não havia carroças queimadas, nenhuma carga espalhada, nenhum corpo deixado para carniceiros. As famílias esperaram semanas por notícias que nunca chegaram. Autoridades locais registraram a perda como banditismo, um risco rotineiro em longas viagens terrestres pelo subcontinente indiano. Mas alguns oficiais britânicos estacionados na região começaram a notar um padrão que não se encaixava em roubos comuns. Viajantes frequentemente desapareciam após se juntarem a grupos aparentemente amigáveis ao longo da estrada. Estranhos que compartilhavam comida, histórias e proteção contra ladrões de estrada. Esses companheiros caminhavam juntos por dias, às vezes semanas, construindo familiaridade. Então, em um momento escolhido com precisão, a vítima era separada sob um pretexto. Um pedaço de pano, conhecido como rumal, era laçado ao redor do pescoço e apertado em um movimento coordenado. A morte era silenciosa e eficiente. O corpo era enterrado em uma cova selecionada, muitas vezes preparada com antecedência. A caravana seguia como se nada tivesse ocorrido. Aqueles identificados pelos investigadores britânicos como Thug não eram uma coleção frouxa de criminosos. Depoimentos colhidos no início do século XIX descreveram papéis estruturados dentro de cada equipe de execução. Um indivíduo distraía a vítima, outro realizava o estrangulamento, um terceiro garantia que o corpo fosse escondido. Líderes, às vezes chamados de gemadars, dirigiam as operações e mantinham a disciplina. Sinais eram transmitidos através de frases codificadas, inseridas em conversas casuais, permitindo a coordenação sem despertar suspeitas. A longevidade da rede era impressionante. Relatos sugerem operações que remontam a séculos, inseridas no movimento constante de comércio pelo norte e centro da Índia. Os Thug misturavam-se a grupos de peregrinação e caravanas comerciais, explorando a confiança necessária para viagens de longa distância. Eles não atacavam cidades fortificadas ou confrontavam escoltas armadas diretamente. Em vez disso, visavam pontos isolados ao longo da rota, onde o desaparecimento pudesse ser atribuído aos perigos da natureza. Registros coloniais britânicos, particularmente aqueles compilados sob William Henry Sleeman na década de 1830, documentam uma extensa campanha para desmantelar a rede. A abordagem de Sleeman não dependia apenas de patrulhas. Focava na inteligência.
Membros capturados eram persuadidos a fornecer confissões detalhadas e identificar cúmplices. Um sistema de informantes penetrou a organização por dentro. Esse método provou-se mais eficaz do que o policiamento convencional porque espelhava a estrutura que buscava expor. Persiste o debate entre historiadores sobre a escala das operações Thug. Alguns relatos coloniais estimam centenas de milhares, até milhões de vítimas ao longo de gerações. A academia moderna questiona os números mais altos, sugerindo que o exagero pode ter servido a narrativas administrativas. O que permanece consistente é a existência de um sistema coordenado de mortes ritualizadas, sustentado por décadas, se não mais, antes que a supressão sistemática ocorresse. A resistência do modelo Thug baseava-se na mobilidade e compartimentação. As equipes operavam independentemente, conectadas por práticas e crenças compartilhadas em vez de um quartel-general central. A lealdade era reforçada por juramentos e, de acordo com alguns depoimentos, por devoção religiosa associada à deusa Kali. Quer os elementos espirituais fossem centrais ou periféricos, eles contribuíam para a coesão e justificação. Em meados do século XIX, a vigilância e os processos coloniais sustentados fraturaram a rede. Muitos foram presos ou executados. Outros desapareceram no anonimato rural. A campanha oficial declarou sucesso. No entanto, a lição subjacente era clara. Uma organização estruturada podia operar em vastos territórios, sem fortalezas ou estandartes visíveis, sustentada pelo segredo, confiança, manipulação e comportamento humano previsível. Se caravanas podiam ser infiltradas repetidamente sem levantar um alarme coordenado, isso sugere que a maior vulnerabilidade em qualquer sistema não são suas defesas, mas suas suposições. Viajantes assumiam que companhia significava segurança. Autoridades assumiam que desaparecimentos eram aleatórios. Os Thug exploraram ambos. E uma vez que uma rede aprende a operar dentro da própria área expectativa, desmantelá-la exige mais do que força. Exige redefinir o que é considerado normal. Top 7. As células de sombra bagaldas. No final do século III d.C., em todas as províncias rurais da Gália, os coletores de impostos romanos começaram a desaparecer. Alguns foram encontrados mortos ao longo de estradas florestais. Outros simplesmente nunca chegaram aos seus destinos designados. Pequenos postos administrativos relatavam ataques súbitos, realizados à noite por grupos que se dissolviam antes que reforços pudessem se mobilizar. Roma descrevia os perpetradores com um único termo: bagaudai. A palavra implicava salteadores, rebeldes, camponeses sem lei. O rótulo simplificava o que o império lutava para categorizar. Os bagaldas não eram um exército regular confrontando Roma em batalha aberta. Surgiram durante períodos de tensão econômica, tributação pesada e enfraquecimento do controle central. Compostos em grande parte por agricultores locais, desertores e aldeões deslocados, formavam bandos descentralizados operando na Gália e em partes da Espanha. Seus alvos raramente eram aleatórios. Focavam em representantes imperiais, proprietários de terras alinhados com a autoridade romana e caravanas de suprimento que sustentavam a presença militar. Ao contrário de legiões organizadas com estandartes e estruturas de comando, as células bagaldas funcionavam com liderança fluida. A autoridade provavelmente mudava com base na confiança local e necessidade situacional. Essa falta de comando centralizado frustrava os esforços de supressão romanos. Eliminar um bando não desmantelava o fenômeno. Outro podia surgir a milhas de distância, bebendo da mesma fonte de descontentamento e familiaridade local com o terreno. Sua vantagem residia na geografia e na integração. A Gália rural era densa com florestas, rios e assentamentos dispersos. Membros dos bagaldas misturavam-se perfeitamente à população agrária. De dia pareciam trabalhadores. À noite podiam se reunir rapidamente, executar violência direcionada e se dispersar antes da chegada das patrulhas imperiais. A informação fluía através de laços comunitários em vez de correspondência escrita. Isso tornava a interceptação quase impossível.
Fontes romanas frequentemente retratam os bagaudas como insurgentes caóticos. No entanto, a persistência de suas atividades ao longo de gerações sugere mais do que revolta espontânea. Inscrições e decretos legais do final do período romano referenciam repetidas campanhas contra eles. A necessidade de supressão contínua indica continuidade. Embora não fossem uma guilda de assassinos, no sentido estrito e cerimonial, suas operações compartilhavam elementos centrais com redes secretas, compartimentação, recrutamento local e direcionamento preciso de oficiais. No século V, à medida que a autoridade romana na Europa Ocidental sofria erosão por invasões externas e fragmentação interna, grupos bagaudas aparecem novamente nos registros. Alguns historiadores argumentam que eles se alinharam oportunisticamente com os poderes que chegavam. Outros sugerem que representavam movimentos de autonomia localizada, em vez de uma resistência ideologicamente unificada. O que permanece consistente é sua capacidade de sobreviver além de repressões individuais. A resposta de Roma baseava-se em expedições militares e medidas punitivas. Comunidades inteiras eram submetidas a punições coletivas quando suspeitas de abrigar rebeldes. No entanto, tais medidas corriam o risco de aprofundar o ressentimento e alimentar novos recrutamentos. A supressão tratava os sintomas sem resolver a instabilidade estrutural. Os bagaudas prosperavam nas lacunas entre o alcance imperial e a realidade rural. Diferente dos hashashin, baseados em fortalezas ou das redes familiares de Koga, o modelo bagauda dependia da difusão social. Não exigia arquivo central, nem reduto sagrado. Sua continuidade derivava de circunstâncias compartilhadas e liderança adaptável. Quando um grupo era destruído, as condições que o criaram persistiam. Essa resiliência cíclica complicava qualquer tentativa de erradicação permanente. Se Roma, com suas legiões e maquinário administrativo, não pôde extinguir totalmente células rurais descentralizadas, ao longo de décadas sucessivas, isso destaca uma vulnerabilidade recorrente. Grandes sistemas são projetados para confrontar inimigos definidos. Eles falham contra atores dispersos inseridos na população que governam. Os bagaudas foram rotulados como criminosos. No entanto, sua longevidade sugere inteligência estrutural, mesmo que não documentada. Na memória histórica, eles permanecem sombrios. Poucos relatos detalhados sobrevivem de sua perspectiva. Essa ausência é, em si, parte do padrão. Organizações que operam sem monumentos deixam vestígios mínimos, influenciam resultados através da interrupção em vez da proclamação. E uma vez que os registros oficiais os reduzem a um único termo desdenhoso, a complexidade de sua estrutura é obscurecida. A questão que perdura é se os bagaudas foram uma anomalia de um império em colapso ou um exemplo de um modelo que reaparece sempre que a autoridade se estende longe demais das comunidades que afirma controlar. Top 8. O corpo de Fedayeen persa. Em 1126 d.C., dentro da grande mesquita de Isfahan, um respeitado estudioso religioso foi abordado por um jovem que parecia buscar conselho. Testemunhas mais tarde não se lembraram de nada em comum na troca. Não houve voz alterada nem luta visível. Então, o estudioso cambaleou, com uma lâmina cravada em seu peito, a curta distância. O atacante foi capturado quase imediatamente. Ele não resistiu. De acordo com vários relatos, não demonstrou pânico nem arrependimento enquanto era levado. Nas crônicas persas e levantinas dos séculos X, XI e XII, incidentes semelhantes aparecem com uma regularidade inquietante. Oficiais de alto escalão, governadores, juízes e líderes religiosos rivais eram derrubados por indivíduos dispostos a morrer no ato. Esses agentes eram frequentemente descritos como Fedayeen, um termo que implica autossacrifício. Embora associado mais proeminentemente ao movimento ismaelita Nizari, centrado em Alamut, o conceito dos Fedayeen estendia-se para além de uma única fortaleza. Representava um corpo estruturado de agentes treinados e ideologicamente comprometidos, mobilizados com precisão cirúrgica.
O recrutamento parece ter vindo de comunidades alinhadas com lealdades doutrinárias específicas. Homens jovens eram selecionados não apenas pela habilidade física, mas pela convicção. O treinamento enfatizava disciplina, paciência e obediência absoluta à autoridade hierárquica. Diferente de mercenários motivados por pagamento, os Fedayeen operavam sob uma estrutura de dever espiritual. Essa distinção alterava a equação estratégica. A dissuasão tradicional baseava-se no medo da morte ou punição. Para um agente preparado para aceitar a execução como cumprimento de um propósito, tal dissuasão enfraquecia. Os métodos operacionais seguiam um padrão reconhecível. Os alvos eram abordados em espaços públicos ou semipúblicos, onde o acesso era plausível. O disfarce desempenhava um papel, muitas vezes envolvendo trajes de estudantes, comerciantes ou peregrinos. A arma de escolha era tipicamente um punhal, garantindo contato próximo e mínima oportunidade de fuga. O ato era feito para ser testemunhado. Sinalizava vulnerabilidade nas mais altas patas da autoridade. As autoridades respondiam com um aumento de segurança e expurgos periódicos. No entanto, a rede Fedayeen funcionava através da compartimentação. As ordens eram transmitidas ao longo de linhas de comunicação controladas, limitando a exposição. Mesmo se um agente individual fosse capturado e interrogado, o conhecimento da estratégia mais ampla era restrito. Esse isolamento estrutural preservava a continuidade apesar das prisões repetidas. É importante distinguir a história documentada de embelezamentos posteriores. Narrativas europeias medievais exageraram aspectos do treinamento Fedayeen, atribuindo seu comprometimento a narcóticos ou manipulação mística. A academia contemporânea encontra pouca evidência que sustente tais afirmações. O que é substanciado é um sistema disciplinado, enraizado na coesão ideológica e no planejamento organizacional. O poder da rede derivava não de um controle mental mítico, mas da integração calculada de crença e estratégia. A resistência das operações Fedayeen ao longo de décadas, abrangendo múltiplos regimes políticos e campanhas militares, ressalta a dificuldade de desmantelar células estruturadas ideologicamente. Ao contrário de rebeliões transitórias, sua coesão era reforçada por uma doutrina compartilhada. Diferente de redes baseadas em famílias, sua lealdade estendia-se além dos laços de sangue para uma autoridade espiritual centralizada. Isso criava tanto resiliência quanto vulnerabilidade. Quando as invasões mongóis de meados do século XIII destruíram redutos ismaelitas importantes, incluindo Alamut, a espinha dorsal institucional fraturou. Sem âncoras territoriais e continuidade de liderança, o corpo diminuiu. No entanto, o próprio modelo não desapareceu da imaginação histórica. O conceito de um agente autossacrificado, treinado dentro de uma hierarquia ideológica definida e implantado estrategicamente contra alvos políticos, ressurgiria de várias formas ao longo dos séculos posteriores. Seja diretamente herdado ou independentemente reinventado, a estrutura demonstrava uma lógica duradoura. Se os exércitos convencionais dependem de números e fortificações, e as células descentralizadas dependem da difusão social, o modelo Fedayeen baseava-se na convicção integrada à organização. Revela outra dimensão das guildas de assassinos: a transformação da crença pessoal em um instrumento estratégico. E quando a crença está inserida em um sistema de comando estruturado, desmantelar o sistema exige mais do que neutralizar indivíduos. Exige interromper a narrativa que os une. Top 9. A rede de inteligência Maratha. Em 1689, d.C., enquanto o Império Mughal avançava mais profundamente no Decão, um alto comandante Maratha foi capturado e executado. A corte Mughal acreditava que a resistência se fragmentaria sem uma liderança centralizada. Em vez disso, caravanas de suprimento imperiais começaram a não chegar. Mensageiros desapareciam entre cidades fortificadas. Oficiais isolados relatavam envenenamentos, emboscadas e deserções súbitas dentro de suas próprias fileiras auxiliares. O campo de batalha havia mudado, mas não de uma forma visível nos mapas. A Confederação Maratha, sob líderes como Shivaji e sucessores posteriores,
desenvolveu um aparato de inteligência descentralizado que funcionava ao lado das forças militares convencionais. Embora não fosse formalmente rotulado como uma guilda de assassinos, sua estrutura continha os componentes essenciais de uma: recrutamento através de redes de confiança, células compartimentadas, direcionamento estratégico e segredo operacional mantido ao longo de décadas de conflito. Comerciantes, peregrinos e artesãos itinerantes moviam-se com fluidez pelos territórios controlados pelos Mughals. Muitos deles carregavam mais do que mercadorias. Coletavam informações sobre movimentos de tropas, fraquezas em fortificações e rivalidades internas entre oficiais imperiais. Relatórios eram transmitidos através de linguagem codificada, inserida em correspondências comerciais ou entregues oralmente através de intermediários treinados para memorizar, sem deixar vestígios escritos. A rede dependia fortemente do conhecimento local do terreno, permitindo que agentes explorassem passagens montanhosas e corredores florestados inacessíveis para grandes exércitos. Quando a eliminação era considerada necessária, os métodos variavam. Envenenamento por comida ou bebida foi documentado em relatos regionais, assim como emboscadas cuidadosamente orquestradas e disfarçadas como ataques de bandidos. O objetivo não era a matança indiscriminada, era a interrupção. Remover um intendente em um momento crítico poderia matar de fome uma coluna em avanço. Eliminar um mensageiro carregando ordens estratégicas poderia atrasar reforços em semanas. Cada ação parecia isolada. Coletivamente, formavam um sistema de pressão coordenada. Ao contrário de organizações baseadas em fortalezas, a rede Maratha inseria-se na vida econômica cotidiana. Comerciantes e oficiais fiscais interagiam constantemente com administradores Mughals. Essa proximidade proporcionava acesso sem despertar suspeitas. Além disso, a lealdade era reforçada não apenas pela ideologia, mas por uma identidade regional compartilhada e dependência mútua dentro da confederação. A autoridade era distribuída entre líderes locais que mantinham suas próprias sub-redes, reduzindo o risco de colapso total se um ramo fosse exposto. As contramedidas Mughals incluíam vigilância, interrogatórios e tentativas de cultivar informantes. No entanto, identificar um inimigo coerente mostrava-se difícil. O aparato de inteligência não mantinha um quartel-general visível para ser sitiado. Sua estrutura de comando era em camadas e adaptável. Quando um agente era comprometido, outros ajustavam rotas e métodos. A flexibilidade espelhava a estratégia Maratha mais ampla de guerrilha, na qual a velocidade e a informação superavam a superioridade numérica. Ao longo do tempo, a pressão sustentada contribuiu para a exaustão Mughal no Decão. Os recursos do Império foram esgotados em campanhas prolongadas. Enquanto batalhas de larga escala determinavam o controle territorial, as operações mais silenciosas de inteligência e remoção seletiva corroíam a estabilidade administrativa por dentro. No início do século XVIII, a influência Maratha expandiu-se significativamente à medida que a autoridade Mughal enfraquecia. Seria impreciso retratar o sistema de inteligência Maratha como uma ordem secreta desvinculada do poder estatal. Ele funcionava a serviço de uma autoridade política emergente. No entanto, seu design operacional compartilhava características principais com guildas de assassinos anteriores: resistência através de gerações, confiança na ocultação e uso estratégico da proximidade em vez do espetáculo. O sucesso da rede ilustra um princípio recorrente. Grandes impérios projetam poder visivelmente através de exércitos e arquitetura. Contraestruturas os minam invisivelmente através de informação e força seletiva. Quando essas contraestruturas estão inseridas no comércio diário e na sociedade local, desmantelá-las exige desmantelar o próprio tecido de interação que sustenta a governança. Se a história registra a queda da dominância Mughal em termos de batalhas e tratados, ela pode ignorar os mecanismos mais silenciosos que tornaram esses resultados possíveis. Por trás de fronteiras mutáveis, havia um sistema de coordenação secreta que prosperava precisamente porque nunca exigia reconhecimento. Top 10. O Corpo Bostansi Otomano. Em 1622 d.C.,
O sultão Osman II foi deposto e posteriormente morto durante um período de intensa agitação dentro do Império Otomano. Embora os janízaros sejam frequentemente citados como a principal força por trás do golpe, menos atenção é dada aos mecanismos internos que permitiam a remoção de altos funcionários na corte imperial. Por séculos, o Estado otomano manteve um corpo especializado conhecido como Bostansã, originalmente encarregado da segurança do palácio e de guardar os jardins imperiais ao longo do Bósforo. Com o tempo, suas responsabilidades expandiram-se para algo mais discreto e mais consequente. Os Bostansã não eram mercenários, eram servidores assalariados do sultão, recrutados através de processos de seleção rigorosos e treinados dentro do sistema palaciano. Seus deveres incluíam guardar portões, controlar o acesso aos aposentos reais e supervisionar assuntos internos sensíveis. Entre essas responsabilidades estava a execução de oficiais que haviam caído em desgraça. O método era tipicamente o estrangulamento com um cordão de seda, uma prática escolhida para evitar o derramamento de sangue real e para preservar a dignidade cerimonial. Diferente das execuções públicas pretendidas, como avisos, essas remoções eram frequentemente conduzidas silenciosamente. Um grão-vizir convocado ao palácio poderia entrar esperando uma consulta e nunca mais sair. Registros notariam a demissão ou morte sem detalhar as circunstâncias. Como os Bostansã operavam sob autoridade imperial direta, suas ações eram protegidas pela legitimidade institucional. Não havia necessidade de fuga clandestina. O próprio sistema ocultava a operação. O treinamento enfatizava a lealdade acima de tudo. Muitos membros eram oriundos do sistema Devshirme ou de outros canais que fomentavam a dependência direta do sultão. O avanço dentro do corpo exigia disciplina e discrição demonstradas. O conhecimento de missões específicas era estritamente restrito. As ordens eram transmitidas verticalmente, limitando o risco de resistência coordenada. Mesmo dentro do palácio, poucos fora dos mais altos escalões sabiam quando uma decisão fora tomada para eliminar um oficial. A resistência do corpo Bostansã, através de múltiplos sultões, ilustra uma variação diferente do conceito de guilda de assassinos. Ao contrário de redes opositoras, como os Hashshashin, ou células descentralizadas, como os Bagaldas, os Bostansã representavam o poder coercitivo internalizado. O Estado não temia meramente a infiltração. Ele institucionalizou a eliminação seletiva como uma ferramenta de governança. As tentativas de desafiar ou reformar tal sistema enfrentavam resistência estrutural. A corte otomana dependia do equilíbrio entre facções. Quando um grão-vizir acumulava influência excessiva, a remoção servia como uma medida corretiva. Como os Bostansã agiam sob comando soberano, a responsabilidade era absorvida pela pessoa do sultão. Não havia um corpo externo para investigar ou processar. Ao longo dos séculos, o corpo adaptou-se às mudanças políticas. Embora sua proeminência tenha flutuado, o princípio permaneceu consistente. Um grupo designado dentro do palácio possuía autoridade para executar decisões letais discretamente. Essa continuidade sobreviveu a transições dinásticas, revoltas internas e reformas administrativas. No século XIX, os esforços de modernização e a reestruturação institucional reduziram o papel tradicional de tais corpos. No entanto, o legado persistiu como um exemplo de como estados formalizam mecanismos que, em outros lugares, parecem conspiratórios. O que diferencia uma guilda de assassinos secreta de um corpo de execução pode ser menos o método e mais a autorização. Se um governante pode manter um corpo permanente treinado para a eliminação seletiva dentro do coração da governança, então a fronteira entre justiça e conveniência torna-se ambígua. Os Bostansã não operavam contra o império, operavam como uma extensão dele, e isso pode representar a forma mais duradoura de assassinato organizado. Não a rebelião nas sombras, mas o poder exercido atrás de portas fechadas, protegido pela própria arquitetura do Estado. Estas antigas estruturas de assassinato revelam um padrão que é difícil de descartar como coincidência. Através da Pérsia, Judéia, Egito, Japão, Índia, Gália,
o Decão e a Corte Otomana, sistemas organizados de eliminação direcionada surgiram, perduraram e se adaptaram. Eles não eram criminosos isolados. Eram redes estruturadas com canais de recrutamento, comando compartimentado e disciplina operacional que frequentemente sobreviviam mais tempo do que os regimes que desafiavam ou serviam. Alguns operavam contra impérios, outros operavam dentro deles. No entanto, uma arquitetura permanecia surpreendentemente similar. Células distribuídas ou corpos estritamente controlados. Lealdade reforçada por ideologia, linhagem ou dependência institucional. Comunicação protegida por códigos, transmissão oral ou sigilo vertical. Quando um agente caía, o sistema persistia. Quando uma fortaleza era destruída, fragmentos sobreviviam em outros lugares. A habilidade de resistir não dependia de números. Dependia do design. Autoridades respondiam com força militar, expurgos, campanhas de inteligência e decretos legais. Em alguns casos, invasões avassaladoras desmantelavam redutos físicos. Em outros, a infiltração por dentro fraturava a coesão. Mas raramente essas organizações eram apagadas rapidamente. Mais frequentemente, desapareciam gradualmente, absorvidas pelas estruturas estatais ou dissolvendo-se em comunidades onde a documentação se tornava escassa. A implicação mais ampla estende-se além do mundo medieval. Sempre que o poder se concentra, mecanismos para remoção discreta tendem a surgir. Às vezes formalizados, como com os Bostansan. Às vezes oposicionistas, como com os Hashishashin ou Sicari. O registro histórico mostra que sistemas construídos em torno do segredo e da compartimentação são inerentemente resistentes à supressão convencional. Eles exploram a confiança, a proximidade e os pontos cegos institucionais. A questão não é se guildas de assassinos antigas existiram. A documentação confirma que existiram em várias formas. A questão mais profunda é se tais modelos estruturais realmente desaparecem ou se evoluem, adaptando-se a novas arquiteturas políticas enquanto mantêm os mesmos princípios fundamentais de ocultação e força seletiva. Se o poder sempre foi negociado, não apenas em cortes e campos de batalha, mas em sombras mantidas por design, então a narrativa visível da história pode representar apenas parte do maquinário que a moldou. Se estes relatos de lâminas ocultas e redes invisíveis mudaram a maneira como você percebe a história do poder, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos desenterrando a história que tentaram enterrar. Plante as sementes do futuro conosco. O próximo tesouro do passado será revelado em breve.